Boa tarde, 12:02, quinta-feira, 27 de julho de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias, com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Órgão especial do TJMG aprova resolução que institui ouvidoria da mulher. Código de normas do Comitê Estadual de Saúde é criado em Minas Gerais. Presidente do STF e CNJ, ministra Rosa Weber, chega em Belo Horizonte para o lançamento do mutirão processual penal em Minas. Acompanhe uma reportagem com o superintendente do GMF do TJMG, desembargador José Luiz de Moura Faleiros, sobre o mutirão carcerário. Estes são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Órgão especial do TJMG aprova resolução que institui ouvidoria da mulher. Sandra Pedrosa. Os integrantes do órgão especial aprovaram nesta quarta-feira minuta de resolução que institui a ouvidoria da mulher no âmbito do TJMG. Na reunião do colegiado, a superintendente da CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, desembargadora Evangelina Castilho Duarte, foi indicada para assumir a ouvidoria da mulher. O órgão especial indicou também o desembargador Moacir Lobato como novo membro do Conselho da Magistratura, na vaga destinada à classe de advogados. Foi aprovada ainda a instalação da segunda unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais e da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na comarca de Governador Valadares. Os componentes do órgão especial deram anuência ainda à convocação dos juízes Milton Lívio Lemos Salles, titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, para compor a 9ª Câmara Criminal, e Evaldo Elias Pena Gavaza, titular da Vara de Execuções Criminais de Juiz de Fora, para integrar a 2ª Câmara Criminal do TJMG em substituição. O órgão especial é composto pelos 13 desembargadores mais antigos do Judiciário Estadual Mineiro e 12 desembargadores eleitos, observadas as vagas destinadas ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. Ataque de rato em motel de Belo Horizonte rende indenização por danos morais. Marcelo Gomes de Almeida. A juíza Beatriz Junqueira, do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte, condenou um motel da capital mineira a pagar indenização por danos morais de R$2.000 para uma cliente que foi atacada por rato quando ela estava dormindo em uma suíte do estabelecimento. A mulher ingressou nas dependências do motel por volta das 11 horas da noite do dia 14 de janeiro do ano passado, para comemorar aniversário de namoro. Durante a pernoite, por volta de 1h da manhã, ela estava dormindo quando foi surpreendida com uma queimação no dedinho do pé. O casal acendeu a luz do quarto e se deparou com um rato na parede que havia atacado a mulher com uma mordida no pé. Sangrando, ela ainda conseguiu fotografar o animal e juntou a prova no pedido de indenização na justiça. A vítima do ataque procurou atendimento médico durante a madrugada, na incerteza de ter sofrido uma contaminação. Na justiça, argumentou que houve falha na segurança biológica do motel, que não combateu adequadamente as pragas, com efetivo isolamento do local. Ela ainda destacou o seu sofrimento, especialmente porque os roedores possuem elevado risco de transmissão de patologias, como leptospirose, peste bubônica, tifo e hantavírus. Em contestação, o estabelecimento ressaltou que não era possível comprovar que o casal esteve hospedado no motel na noite do ataque. A juíza Beatriz Junqueira, no entanto, levou em consideração as conversas por WhatsApp entre a vítima e a administração da empresa, que liberava o casal do pagamento da estadia por causa do incidente. Além disso, disse a magistrada, por se tratar de motel, não existe comprovação de reserva e geralmente não é emitida nota fiscal. Para a juíza, tendo sido comprovada a falha na prestação dos serviços da empresa, certo é o seu dever de indenizar. Direto do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida.
Código de Normas do Comitê Estadual de Saúde é criado em Minas Gerais. Informações com Flávia Carneiro. A solenidade de assinatura do ato normativo que instituiu o Código foi conduzida pelo presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, na sede da Corte Mineira, em Belo Horizonte. O Código de Normas dispõe sobre o funcionamento do Comitê Estadual de Saúde, como a missão, valores, composição, duração de mandatos dos integrantes e organização. O objetivo do Comitê Estadual, coordenado pelo Superintendente de Saúde do TJMG, desembargador Alexandre Quintino Santiago, é buscar soluções efetivas em conjunto com várias instituições para garantir o acesso da população aos serviços de saúde previsto na Constituição brasileira. Vários temas são discutidos nas reuniões mensais do comitê, como a sobrevivência financeira dos planos de saúde, as terapias e medicamentos de alto custo, a reforma antimanicomial e, em especial, questões relacionadas ao aprimoramento e ao fortalecimento do NATJUS, Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. Os núcleos auxiliam os magistrados mineiros com informações técnicas, garantindo decisões mais qualificadas que levam em conta evidências científicas. O TJMG tem implantado diversas iniciativas para promover também a desjudicialização da saúde. No início deste ano, foi criado o Sejusc Saúde, sob a coordenação geral da terceira vice-presidência do TJMG. A unidade tem sede na comarca de Belo Horizonte e competência em toda Minas Gerais para conciliação e mediação pré-processual e processual e para o tratamento de questões de direito à saúde, individuais ou coletivas, na Justiça Comum de primeira e segunda instâncias. O presidente José Arthur Filho destacou a importância da criação do Código de Normas do Comitê. É um documento que une forças do Tribunal de Justiça com o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. É muito importante essa assinatura para que nós possamos unificar as nossas tratativas, os nossos caminhos e efetivamente prestar jurisdição de uma maneira mais eficiente, mais adequada, quer seja no âmbito estadual, quer seja no âmbito federal. Participaram da solenidade a presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargadora Mônica Cifuentes, desembargadores estaduais e federais, juízes auxiliares dos tribunais e servidores. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. A seguir, presidente do STF-CNJ, ministra Rosa Weber, está em Belo Horizonte para o lançamento do mutirão processual penal em Minas. E mais, acompanham a reportagem com o superintendente do GMF do TJMG, desembargador José Luiz de Moura Faleiros, sobre o mutirão carcerário. Voltamos em instantes. STF determina que os estados adotem providências para atendimento à população em situação de rua. Mais informações com Carolina Prazeres. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar imediatamente e independentemente de adesão formal as diretrizes do Decreto Federal 7.053 de 2009, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua. O relator concedeu prazo de 4 meses para que o governo federal elabore um plano de ação e monitoramento para a efetiva implementação da política nacional, com medidas que respeitem as particularidades dos diferentes grupos familiares e evitem sua separação. Ele também determinou que estados e municípios realizem medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua dentro dos abrigos institucionais existentes, inclusive com apoio para seus animais. Além disso, devem proibir o recolhimento forçado de bens e pertences, a remoção e o transporte forçado de pessoas em situação de rua e o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra essa população. Na decisão, o ministro observou que, embora exista desde 2009, a Política Nacional para a População em Situação de Rua contou com a adesão até 2020 de apenas 5 estados e 15 municípios. Segundo o relator, mesmo depois de mais de 13 anos desde a edição do decreto, os objetivos ainda não foram alcançados. Da Agência Rádio Web, Carolina Prazeres.
Presidente do STF e CNJ, ministra Rosa Weber, está em Belo Horizonte para o lançamento do mutirão processual penal em Minas. Detalhes ao vivo com Denise Guimarães. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Mércia. Boa tarde a todos. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, chegou há pouco em Belo Horizonte para fazer o lançamento do mutirão processual penal, novo modelo nacional do mutirão carcerário promovido pelo CNJ. A ministra foi recebida pelo presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, que destacou a importância do mutirão nacional. Um trabalho altamente significativo, relevante, e realmente o sistema carcerário precisa de um olhar mais acolhedor, mais dinâmico, mais efetivo, porque realmente a superpopulação vai existir no país inteiro. E precisamos realmente melhorar essa questão. A ministra Rosa Weber vai visitar a penitenciária Professor Geyson Albergaria, que fica na cidade de São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se da primeira unidade prisional do Brasil integralmente destinada às pessoas privadas de liberdade, autodeclaradas da comunidade LGBTQIAPN+. Em Minas Gerais serão analisados no mutirão 65 mil processos. Para isso, o Poder Judiciário mobilizou mais de 500 juízes e cerca de 2.000 servidores. Eles vão atuar no mutirão processual penal, sem prejuízo das atividades diárias. Nesta tarde, na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a ministra Rosa Weber deve anunciar a portaria que trata da regionalização das varas de execuções penais virtuais e das centrais de audiências de custódia. Ela também deve fazer o lançamento da portaria que regulamenta o fluxo de recebimento, processamento e monitoramento de notícias de tortura ou de maus tratos, vindas de estabelecimentos de privação de liberdade no âmbito do Poder Judiciário em Minas Gerais. Ainda na sede do tribunal, Rosa Weber será homenageada com o colar do Mérito Judiciário. O presidente desembargador José Arthur Filho fala sobre essa homenagem do TJMG à ministra. Ela vai receber, com prazer nosso, o colar do Mérito Judiciário às 17h30 lá no tribunal. Então vamos recebê-la com muito carinho e vamos outorgar a ela a maior condecoração que nós temos no tribunal. A condecoração do Colar do Mérito Judiciário é concedida a pessoas e instituições que se destacaram na prestação de serviços à Justiça. Volto com você, Mércia. Obrigada, Denise. Acompanho a reportagem com o superintendente do GMF do TJMG, desembargador José Luiz de Moura Faleiros, sobre o mutirão carcerário. Voltamos com a repórter Flávia Carneiro. O mutirão processual penal do Conselho Nacional de Justiça, realizado em todo o país, tem o objetivo de revisar nos próximos 30 dias mais de 100 mil processos nos 27 tribunais de justiça e nos 6 tribunais regionais federais brasileiros. Em Minas Gerais, serão analisados 65 mil processos em um esforço conjunto que contará com o apoio de mais de 500 juízes e cerca de 2.000 servidores. O superintendente do GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas, desembargador José Luiz de Moura Faleiros, falou sobre como serão as atividades no âmbito do TJMG. O mutirão vai analisar primordialmente, por força das disposições da própria portaria que o instituiu, as prisões preventivas, que são aquelas com duração maior do que 1 ano e que estão sendo realizadas aí pelos juízes das comarcas do estado de Minas Gerais como um todo, antes, portanto, do julgamento meritório das ações penais. Verificar também a situação das gestantes, das mães, das mulheres responsáveis por crianças e pessoas com deficiências presas cautelarmente, essas prisões provisórias, portanto, antes da sentença que eventualmente possa condená-las, e verificar também a situação das pessoas em cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado na decisão condenatória. Por exemplo, se o indivíduo é condenado por um latrocínio a uma pena de 15 anos, verificar que é um crime de alta reprovação, se esta pena já ultrapassou os limites em que deveria estar no regime fechado
ou se ele já deveria estar no regime semiaberto ou num regime de liberdade condicional. Então, verificar a situação de cada uma das pessoas cujas penas são consideradas decorrentes de práticas de crimes de alta reprovação, para verificar se elas estão compatíveis com o sistema. Além do que, tem que verificar também, dentro do sistema de mutirão, as penas no regime aberto, porque o indivíduo condenado no regime aberto, ele encontra-se juridicamente preso. Então, ele tem como parâmetro a autodisciplina para portar-se diante das imposições da prestação jurisdicional do Estado, mas o Estado não pode deixar de verificar se ele já obteve algum benefício que seja melhor do que o próprio regime aberto. Além do TJMG, participam do mutirão o Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra, com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Uma boa tarde para você e até amanhã.